dias, amém? Deus, ele é fiel e Deus, ele é bom, né, meus irmãos? Hoje mesmo eu fui num cliente pequenininho, né, e Deus falou, vai lá. Quase que eu não fui, mas eu tinha que parar o carro, o lugar estava ruim de parar, Deus falou, vai lá, vai lá. Mas eu fiquei com aquela voz, peguei, parei e fui lá. E que a pessoa comprou tanto na minha mão. Eu falei, gente, um mestre assim tão pequeno, tão significativo assim. Eu falei, gente, ele estava precisando de muita coisa. Eu falei, Deus, ainda bem que eu vi o Senhor, né? O Senhor é bom, né? Às vezes coisas que você menos espera, assim, Deus ele faz, né? Da onde a gente menos espera, a coisa acontece. Às vezes o Senhor é bom, né, meus irmãos? Quero convidar os irmãos a abrir comigo no Salmos 42. Eu quero falar um pouquinho com a igreja hoje aqui, saindo da depressão. É um assunto, às vezes, pouco tratado na igreja, mas eu vejo que é um assunto muito, assim, um assunto necessário, né, de ser tratado, né? Não sei se você sabe, mas a depressão, ela é a segunda causa de morte entre os jovens, de 15 a 29 anos. Só perde por acidente de carro. Você sabia disso? Meus irmãos, e a depressão, na verdade, ela não escolhe cor, ela não escolhe raça, ela não escolhe classe social, ela pega o pobre, o rico, aquele que tem, aquele que não tem, ela não escolhe idade. Crianças ficam depressivas, hoje tem crianças já nascendo depressivas, meu Deus do céu. Não é coisa que era só de gente velha, de adulto, crianças com depressão, e muitos, não é poucos não, sabe? Velhos com depressão, casais com depressão. E a depressão, na verdade, quando você olha, ela tem se tornado uma epidemia da nossa sociedade, que tem varrido a sociedade. Ela é considerada a segunda causa de morte entre os jovens. Mas eu te digo assim, certeiramente, que a depressão é a causa praticamente de todas as doenças. E principalmente de doenças mentais. A depressão, não sei se você sabe, eu mesmo tenho uma tia, ela morreu nova, com 80 anos, assim, nova assim, entre aspas, mas ela teve uma depressão que ela perdeu uma filha e aquilo ali gerou um mal de Alzheimer na vida dela. Só para você ter uma ideia como que a depressão é uma coisa séria, é um assunto que é pouco tratado na igreja, você sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm dificuldade de admitir que às vezes elas estão passando por problemas. E às vezes não pede ajuda e a coisa piora e piora muito. Principalmente o crente, né? Que tudo dele é vitória, ele quer contar, ele quer mostrar as medalhas dele. Deus fez na minha vida, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Meus irmãos, mas tem hora que a gente passa por problemas, passa por situações. Quantas vezes eu enfrento a depressão, é verdade. Eu estou aqui pregando para você, eu conheço isso de causa própria. Mas às vezes nós não queremos demonstrar, às vezes, que às vezes nós estamos passando por algo com medo de ver que o outro veja a gente como fraco. Porque às vezes você admite adoecer do rins, do fígado, né, mas não admite adoecer da alma, adoecer do cérebro. E a verdade é que às vezes a gente adoece e passa por depressão. Né? Um dia a pessoa está passando um aperto financeiro e fala, olha, estou contando para você, mas não conta para ninguém não. Ninguém pode saber. Porque se souber, vai ser visto como fraco. Eu prefiro ser visto como fraco. Mas ter a ajuda de Deus e a ajuda dos irmãos. E sair daquele quadro. Do que morrer naquela situação. E é muito sério. Conta um último caso pequenininho para a gente ler o texto, para não demorar. Eu mesmo fiz o curso com um pastor Casados para Sempre, pastor de uma igreja grande. A igreja tinha mais de 500 membros. E no final do curso estava a esposa dele chorando. E a gente fala, mas o que aconteceu? E ele sempre me mostrava como vitorioso, contando bênção, aquela coisa, falou. Ele não teve coragem de admitir que o casamento dele estava morrendo e que ele estava morrendo espiritualmente. Ele sempre queria ser visto como grande, principalmente que ele era pastor de uma igreja grande e a reputação dele valeu mais do que a saúde dele. É por isso que o nosso casamento foi enterrado. Meus irmãos, olha como é que a coisa é séria. Você não precisa ficar sozinho. Você tem Deus. Você tem os irmãos com você.
Ou a gente é uma comunidade verdadeira que pode se desnudar e ser quem é, ou a gente é uma reunião de uma empresa, reunião de qualquer outra coisa. Aí todo mundo vai contar os casos dele, vai sentar no boteco, vai contar as coisas. Né? Aqui é lugar de você ser verdadeiro, você não precisa ser o super-homem da fé, não. Mas Deus chama você para ser quem você é nele. Porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que te coloca de pé, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler lá então Salmos 42. Fiz essa abertura para você aqui. Olha o que está escrito. Esse salmo é tão lindo. Eu fiquei tão deliciando nesse salmo que eu tive até dificuldade de armar. Vou te ser sincero, eu tive dificuldade de armar essa pregação. De tanto que eu fiquei deliciando, eu esqueci. É bom demais. Olha o que diz aqui. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. Pode achar aí. Nós esperamos. Achou? Salmos 42, versículo 1. Olha, é importante você ler que nós vamos discorrer Salmos. E vai vir sabedoria de vida para você, viu? O salmista vai dar 3 conselhos aqui, que é sabedoria de vida. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E o meu Deus. Salmos lindos, né, meus irmãos? Esses salmos, pode, a amada igreja pode se sentar. Esses salmos, aquele é tido como escrito pelos filhos de Corá. E eu vejo a grande misericórdia da mão de Deus, porque eu não sei se você sabe, mas se você ler o livro de Números, Corá foi aquele povo que se rebelou contra Moisés. A terra se abriu e engoliu a família de Corá, engoliu ali mais 200 e tantas pessoas, acho que foi isso, né? 250. Eu sei que foi muita gente que foi engolido pela terra ali. Mas da onde vem um julgamento tão severo, Deus levanta uma família de levitas. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu vejo isso também na família de Levi ali, a tribo de Levi, porque Levi foi amaldiçoado lá no livro de Gênesis, que ele matou ali, que a sua irmã, ela sofreu ali um abuso, né, sexual ali, e Levi e Judá
se levantaram e foram contra eles ali, e mataram aquela pessoa ali. Eles tinham feito uma aliança, casou com a moça, depois, de forma traiçoeira, eles foram lá e mataram aquela pessoa, e eles foram amaldiçoados. E quem que é a tribo de Levi que Deus levanta? É aquele que ia ensinar o povo a adorar. A tribo de Judá significa louvor. Foi o reino do sul que permaneceu, que as 10 tribos se perderam. Então, aonde há o caos, eu quero te dizer que nada está perdido. Que a mão de Deus, ela pode mover e te levantar de novo, como um filho amado dele, que louva e exalta o seu nome. Então, esses salmos aqui diz que é escrito pelos filhos de Corá. E os filhos de Corá, aqui, os levitas que haviam ali, aqui Spurgeon, eu leio muito Spurgeon é bom demais, se puder, começa a ler. Tenha fonte boa, meus irmãos, não fica alimentando de fonte ruim, não. Quem alimenta de gente de fonte ruim fica igual aquela pessoa. Alimente de pregadores bons. Eu sempre digo isso aqui. E Spurgeon, ele aponta esses salmos aqui, como que os filhos de Corá aqui, ele estava escrevendo sobre a relação aqui de Davi, quando o seu filho, ele se levanta contra o seu reino, coloca as suas 10 esposas ali. Davi teve que fugir para não guerrear contra o filho, para não matar o filho, para não causar uma guerra civil dentro do próprio país dele. Davi, ele foge para o deserto, ele vai para o deserto ali, fugindo do seu filho. Absalão, que significa Ab, filho, Shalom, paz. O filho da paz é aquele que levanta a espada contra o seu pai, que vai contra o seu pai. E Davi, ele sabe que ele está fugindo por causa do pecado que ele cometeu de adultério ali, né, com Betseba. E Deus, a mão de Deus estava sobre ele. Ele está fugindo, ele está indo para o deserto. Ele sente a sua alma seca, como a terra seca daquele deserto. Você já viu terra seca? Quem é do norte de Minas aí sabe o que é, né? Aquela terra, aquele barro trincado, que não tem água, que não tem nada, sabe? Davi, ele se sentia totalmente assim, seco na sua alma, totalmente sem vida, totalmente sem vigor aqui. E os filhos de Corá, então, eles vendo aquela situação ali, eles começam a escrever ali sobre a situação que Davi estava passando. Alguns vão defender como Corá mesmo, né, os filhos de Corá. Mas a verdade, eles estão descrevendo aqui, e esse salmo parece muito salmo de Davi. Na verdade, esses salmos aqui, ele abre o segundo livro de Salmos. O livro de Salmos, como o Pentateuco, ele é dividido em 5 livros. Do 1 ao 41, praticamente Davi escreveu todos os Salmos. E do 42 até o 71 aqui, que é o segundo livro, depois vai vir do 72 até o 88, 89, se não me engano. Terceiro livro, do 89 ao 107. Quarto, depois do 108 ao 150. É o quinto livro de Salmos. São 5 livros ali. E é interessante que a lei são 5 livros. Deus não é à toa não, né? E aqui então Corá, ele abre esse salmo aqui. Esse salmo é chamado Salmo de Masquil. Todo salmo que você vê escrito assim, Salmo de Masquil, é um salmo didático. É um salmo de ensino que está te ensinando algo ali para a sua vida, para que você possa praticar. E naquela situação que você estiver passando ali, você ser bem sucedido sobre aquela situação. E aqui os filhos de Corá, eles escrevem de forma didática, de forma para a nação ela venha a aprender ali sobre aquela situação. Meus irmãos, não tem situação nenhuma que não possa nos ensinar alguma coisa. Pior do que ela seja, você pode aprender com aquela situação ali. E esse salmo de Masquil aqui, então, os filhos de Corá aqui, eles escrevem trazendo de forma didática aquela situação que Davi ele estava passando. E é algo tão assim, tenebroso que Davi estava passando. Se você pensar comigo, ele fala assim que um abismo ele chama outro abismo. O que está ruim, às vezes pode piorar. Você já viu isso, Cid Moreira que falava, né? Está ruim, pode piorar, não é isso? Você lembra disso? Às vezes a situação já está difícil, mas pode ficar pior ainda. E Davi, ele se sente ali que as águas estavam passando sobre ele. Davi, antes de Jonatas, né? Jonatas, ele viu literalmente as águas passando sobre ele, que ele ficou dentro de uma barriga de um peixe. E às vezes ele se vê ali sendo jogado para um lado, para o outro, como sem controle da situação.
Eu já tive assim, uma vez eu fui no mar lá, o mar ficou bravio, a correnteza me pegou sem nadar bem, sabe? Mas ali, meus irmãos, eu senti totalmente impotente. Eu vi que não sabia, não adiantava saber nadar, não. Eu só não morri porque veio uma voz no meu ouvido e falou, calma. Aí eu boiei, a água foi me levando, eu observei para onde que a correnteza estava indo, eu estava indo de lado, aí eu fui nadando de lado, pegando a correnteza, aí eu fui a favor dela, sabe? Aí eu fui sair 200 metros na frente na praia. É uma situação que eu vivi. E às vezes é algo que te pega, é algo que você não tem controle, é algo que está fora da tua mão. É algo que não adianta você tentar fazer muita coisa. Como eu não tenho recurso, eu não posso com isso. É maior do que eu. Como é que eu saio dessa situação? Você já viu falar de sinuca sem bico? Você já passou por uma situação assim? Você falou, agora é Deus. Ou Deus move na minha vida, ou não tem jeito. E ele se sentia arrasado como se as correntezas, as águas viessem sobre ele e aquelas águas estivessem submergindo a sua vida. Um abismo chama outro abismo. Uma situação ruim chama outra situação. E Davi, aqui descrevendo esses salmos, então, ele vai dizer assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Meus irmãos, às vezes porque a depressão, ela tira a fome da pessoa. Às vezes a pessoa não tem vontade de comer. Ou ela come demais, ela começa a descontar na comida. Ou ela perde totalmente a vontade de comer, começa a emagrecer. A pessoa que está depressiva, às vezes ela não tem vontade de sair do quarto. Ela não tem ânimo para trabalhar, para levantar, para lutar. Ela não tem ânimo para fazer as coisas. E às vezes as pessoas veem essa pessoa como um preguiçoso, como um covarde, como alguém que está fugindo de uma situação. E a verdade não é que aquela pessoa está adoecida. E às vezes nós não conseguimos compreender a situação que aquela pessoa está passando, ou até ver, ou até mesmo quem está passando, ele mesmo começa a se culpar. Porque às vezes aquela pessoa começa a ver a sua vida andando para trás, se ela tem uma empresa, ela começa a ver a sua empresa não progredindo, ela começa a ver os seus negócios indo de mal a pior, e às vezes a dívida chega. Se é no casamento, ela começa a ver o seu casamento desandando, os seus filhos desandando, as coisas desandando. E às vezes nós perdemos o chão dos nossos pés. A depressão, meus irmãos, quando talvez você se sente triste na sua alma, e você não sabe por que você está triste às vezes. É por isso que o salmista, nós vamos ver aqui, ele pergunta, por que você está triste? Por que você está abatido? Por que você está assim? Por que você está passando por isso? O que é que tem acontecido? E às vezes nós passamos situações assim. E às vezes não temos coragem de admitir. Às vezes não temos a coragem de olhar no espelho. Porque nós somos treinados para ser só vencedores. Mas às vezes a nossa vitória, às vezes ela depende das nossas derrotas. É porque quando estou fraco, é que Deus pode nos fazer forte. Eu não estou querendo aqui ser um psicólogo, falar sobre depressão na íntegra mesmo, porque é um assunto muito extenso. Eu conheço muito bem esse assunto. Né? Mas a depressão, ela não tem uma causa. A depressão, às vezes, tem várias causas. Às vezes, uma perda que você tem, talvez um divórcio, talvez a perda de um parente. Só quem passou por um luto sabe disso. A mãe da Bimba passou por 7. E às vezes fica aquela sensação de vazio. Você já viu quando você passa por luto? Fica aquela sensação que está faltando algo. Meus irmãos, quantos perderam a sua empresa, perderam a sua casa com essa pandemia aí? E quantas vezes foram abarrotados, talvez na depressão, estão doentes, eu vejo a sociedade doente. E às vezes não sabe nem para onde ir, não sabe nem que situação tomar. Só que a depressão, na verdade, ela tira o sonho da pessoa. Ela não consegue sonhar com amanhã, ela não consegue ter esperança da manhã, é por isso que o salmista fala, espera em Deus. Ela não consegue ter ali mais força para lutar, ela fica desanimada, porque a depressão, ela mina as suas forças mesmo.
Diz que tem a depressão, que é a depressão crônica, que é aquela depressão que você convive com ela, normalmente, mas só que ela vai roubando os teus sonhos, vai roubando as tuas forças, vai roubando a tua esperança, vai roubando a tua alegria. Ela vai minando sem você ver, mas você convive com ela, você consegue conviver. E tem aquela depressão que às vezes é a depressão aguda, talvez essa crônica se torne aguda. Ou então algo acontece que vem aquela depressão aguda, que é aquela depressão que se não tomar conta, a pessoa se mata mesmo, ela se joga do alto de um prédio, pula na frente do carro, quer morrer, isso é depressão aguda. Mas tem a depressão crônica, que geralmente é a depressão que a sociedade, ela convive com essa depressão. E se você não se tratar, se você realmente não tiver o que eu vou falar aqui em Deus, aquilo vai ruir os teus sonhos, os teus planos. Aquilo vai tirar a tua força, vai tirar a tua esperança, vai tirar a tua alegria. Não vai deixar você caminhar para frente. Você não vai conseguir ver frutos de Deus na sua vida. E que o inimigo mais quer que a gente ande de cabeça baixa. Mas Deus, ele chama para você erguer nele. Não desista, não pare de crer naquilo que eu admiro falar. Olhe para Deus, meus irmãos. A palavra diz que ainda que a árvore esteja cortada, seus raízes jogadas ao chão, ao cheiro das águas ela brotará. Eu quero profetizar para você essa noite, que ao cheiro das águas, você pode ser curado essa noite. O Espírito de Deus está aqui para curar a tua vida. O Espírito de Deus, ele está aqui para restaurar o teu coração. O Espírito de Deus, ele está aqui para restaurar o coração de quem está me ouvindo na sua casa aí agora. Ele está tocando a tua vida. E ele é aquele que pode tirar essa dor. Ele é aquele que pode tirar essa angústia do teu coração. Ele é aquele que verdadeiramente pode tirar esse trauma, essa experiência negativa que talvez você viveu e que você não se abre mais para a vida, porque tudo que você faz, você está medindo por aquilo ali. Quantas vezes depois de um assalto, ele não quer sair na rua mais? Porque toda vez que ele sai na rua, ele acha que ele vai ser assaltado. Eu fui atropelado por uma moto, quando eu vi uma moto, eu saí correndo e escondi atrás de um poste. Até que Deus me libertou, meus irmãos. E aquilo trazia profunda angústia na minha alma. Mas Deus é poderoso para te restaurar. Ele é poderoso para te levantar de novo. Deixa eu correr aqui que o meu tempo é pequeno. Porque vai vir coisa boa aqui, tem muita coisa boa. Você sabe de onde que vem a cura da tua depressão? Primeiramente, o salmista ele vai apontar aqui. Olha, eu quero te dizer a coisa, os psicólogos vão ficar bravos comigo. O remédio ele pode até amenizar a tua dor, mas ele não cura a tua dor e, além do mais, ele te faz dependente daquilo ali. Você fica dependente, talvez, o resto da vida de droga. Né? Porque acalma a pessoa fica alerta, a pessoa que toma muito calmante, não é isso? Ela só quer dormir, se ela já gosta de dormir, quer dormir mais ainda. Não é mentira não mesmo. Psicólogo pode até te ouvir e ajudar você, talvez, a encontrar uma resposta, como nós vamos ver aqui. Mas ele não pode te curar. Essa é a grande verdade. A psicologia, ela aponta o erro, mas ela não aponta a cura. Ela aponta a causa, mas ela não consegue apontar a cura. Quem já foi no divã sabe disso. Né? Eles não gostam de ouvir isso, porque querem ser poderoso, potente, como tem toda a sabedoria. Como já estudou sobre o comportamento humano, entende tudo. Mas a verdade é que quem conhece o teu coração, a tua história é Deus. E quem pode te curar verdadeiramente é Deus. Não estou falando que você não tem que ir no psicólogo e quando for preciso, às vezes, de tomar um remédio. Que às vezes é necessário. Né? A pessoa fazer o tratamento. Mas aqui, então, o salmista ele vai aprontar aqui 3 coisas aqui que vai te ajudar a sair da depressão. Olha, eu falo isso como prática de vida. Isso que eu vou falar para você é prática que eu pratico. Né? Eu não estou te falando, eu falo de causa própria. Meus irmãos, eu enfrento muitas angústias, até porque pastor, ele lida com as angústias das pessoas. E às vezes, por ele lidar com tantas angústias, outro dia mesmo me ligou um homem velho querendo morrer. Eu falei, calma aí. Depois de 20 minutos, ele falou, você animou meu dia, você mudou meu dia. Eu falei, eu não, Deus mudou seu dia. Eu só apenas fui um instrumento para dizer algumas palavras para você. Mas às vezes nós lidamos com muitas angústias, muitas perdas das pessoas, às vezes você lida com muitas situações tristes, sabe? Que a gente senta e dá vontade de chorar e você não tem nada para fazer. Fala, Deus, é só um milagre. Faz um milagre nessa vida.
né? E às vezes o pastor passa por muitas angústias. Mas aqui, então, o salmista vai nos dar 3 conselhos. A primeira coisa que eu quero apontar para você aqui, o versículo 1 e o versículo 2 aqui. O primeiro conselho que ele vai te dar aqui. Meus irmãos, isso aqui é tão importante para mim e para você. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Aí ele vai retratar, olha, do Deus vivo, não é de qualquer Deus que tem sede. Guarda isso aí. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Você tem sede? De que você tem sede? Porque as pessoas têm sede. Às vezes as pessoas se sentem depressivas porque ela não fez aquela viagem que ela gostaria de fazer, e às vezes ela se sente frustrada. Às vezes ela gostaria de ter um carro que ela não tem, e ela começa a se sentir triste e infeliz. Às vezes ela gostaria de ter algo na vida, ter feito algo na vida. Eu chamo até de crise de meia-idade, onde as pessoas começam a ver o que não deu certo, né? Na idade que eu estou de 50 e poucos anos, eles falam da crise da meia-idade, né? Depois tem a crise da velhice, né? Então, o que acontece, né? E sabe de uma coisa, meus irmãos? E às vezes nós temos sede, e aquela sede que nós temos sede por algo. Quantas mulheres, às vezes, porque não casou, se sentem tristes, infelizes? Eu não tive filho, eu não casei, não deu certo, meu casamento não deu certo, eu não fui feliz no amor. Ela tem sede de ser amada, ela tem sede de ser cuidada. E às vezes até legítimo alguns desejos. A verdade é que a nossa alma, ela tem sede de algo e ela procura ser saciado desta sede. Eu chamaria isso talvez do Deus morto, não do Deus vivo, porque a primeira vez nos Salmos que aparece aqui falando sobre o Deus vivo é nesse Salmos 42, quando você estuda Salmos aqui. Eu fiquei 1 ano e meio estudando Salmos, é por isso que quando eu falo com tanta propriedade, né? Então o que acontece? Você tem sede de quê? Qual que é a tua sede? Qual que é a fonte que você tem bebido? Porque a fonte que você beber vai ser essa fonte que vai saciar a tua alma. Um dia eu estava passando em frente a um bar, e um homem ali, ele estava já um pouquinho já alterado, e na hora que eu passei, falou, você é crente? Eu falei, eu sou. Ele falou, me dá um abraço. Eu dei um abraço nele, e olhei dentro dos olhos dele e falei, olha, a tua esperança não está no fundo dessa garrafa. Aí mora o desespero. Mas a tua esperança está no Deus vivo. Porque Ele é a verdadeira fonte insaciável. E aquele que pode matar verdadeiramente a sede da tua alma. E às vezes nós temos sede e nós começamos a buscar em outras coisas. Salomão um dia teve sede da vida. Ele começou a construir palácios lindos. Ele fez as 7 maravilhas do mundo. Os palácios de Salomão eram as 7 maravilhas do mundo. Só que aquilo não podia saciar a sede da alma de Salomão, quando ele começou a buscar em outras coisas que não seja Deus. Salomão, então, ele procura talvez ali nas mulheres, nos amores, e a gente sabe que Salomão teve 300 esposas, 700 concubinas, uma já dá trabalho, imagina 1000, como é que pirou a cabeça desse homem aí. Né? Meus irmãos, imagina que luta. Ele viu também que as mulheres não podiam saciar a sede da sua alma. Você sabe de uma verdade? Eu conversei com uma pessoa, a pessoa comprou um carrão bonitão, e ela ficou muito feliz, e tudo. Depois de 15 dias eu encontrei com ela, já estava depressiva. Eu falei, mas você comprou um carro agora? Eu falei, eu descobri que a alegria disso aqui dura uma semana. Depois de uma semana, aquilo que era triste no meu coração se tornou triste de novo. Porque a riqueza não pode saciar a sede do seu coração. As pessoas não podem saciar a sede do teu coração. As coisas não podem saciar a sede do teu coração. Algo que pode te saciar verdadeiramente é o Deus vivo. Porque Ele é a fonte. Não tem outro, meus irmãos. E é isso que o salmista aqui está falando. Olha, minha alma tem sede.
mas não é sede de qualquer coisa, não é sede das coisas, não é sede das pessoas, não é sede daquilo que eu possa ter, não é sede do prestígio que eu possa ter. Olha, o meu filho pode tentar tomar o meu reino, pode estar tentando tirando tudo, mas de uma coisa eu sei, que eu preciso verdadeiramente é do Senhor, porque como essa terra está seca, a minha alma está ressequida, e eu sei que o Senhor é a fonte da água da vida, que pode saciar a minha sede. É por isso que ele vai dizer lá no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. Quando me apresentarei, ele diz, Salmo 63, ó Deus, né, que a alma dele estava seca como um deserto, e Salmo vai tratar sobre isso, ele vai dizer depois, olha, a tua graça, o teu amor é melhor do que a vida. Meus irmãos, o que pode saciar verdadeiramente a tua vida é Deus. Ele é a fonte da vida. E essa fonte ela é inesgotável. Essa água, ela não para de jorrar. É por isso que ele está dizendo, você tem sede? Né? Beba. Aqui na igreja não falta um rio correndo, não. Sabe o que falta? Pessoas com sede de Deus. Sabe por que as pessoas são tão vazias de Deus? Sabe por que a igreja, me desculpa dizer, não quero julgar a igreja nenhuma, mas sabe por que a igreja está tão vazia de Deus? E que nem quem é crente quer ir para a igreja às vezes. Tem gente que não quer ir na igreja mais não. Porque não aguenta mais a religião, não aguenta mais ordem, não aguenta mais isso, não aguenta mais aquilo. É muito chato ser crente às vezes. É porque está faltando saciar a sua sede, a sua fome em Deus. E eu quero te dar uma boa notícia, fechando essa parte aqui. Que feliz é aquele que tem sede e fome de justiça. Porque eles serão saciados. Eu quero te dizer que todas as vezes que você vir ao rio da graça de Deus, você vai ser saciado da tua sede. Você vai ser saciado da tua fome. A esperança vai brotar no teu coração. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 16, na presença do Senhor, há delícias de alegria. Quantas vezes eu já ajoelhei diante da presença de Deus, às vezes totalmente de cabisbaixo. Mas quando eu levantei ali, eu levantei renovado. Já aconteceu isso com você? Ou é só comigo, hein? Você está naquela luta tremenda. Mas aí você lembra que você tem joelho. Porque o crente é assim. O crente ele guerreia de joelho. O crente não guerreia em pé, não, você entendeu? Porque a força dele, ela vem, é de Deus. Eu posso tentar te explicar qualquer outra coisa aqui, eu posso tentar te falar qualquer outra coisa, mas eu vou te dar paliativo. Mas isso aqui verdadeiramente pode curar e restaurar a sua alma. E o salmista, então, ele continua dizendo, lá no versículo 3, ele vai dizer que as lágrimas são os mantimentos, que ele se alimenta disso de dia e de noite. E ele estava triste porque ele estava sofrendo a afronta do inimigo, como eu disse aqui. As pessoas já perguntaram para você, onde está seu Deus? Você não é crente mesmo? Cadê o seu testemunho? Cadê o seu Deus? Por que você você serve a Deus, por que você está passando isso? Ainda que as pessoas não digam, mas o diabo ele gosta de te dizer isso. Mas você tem servido, você tem vindo na casa de Deus, e você tá nessa miséria, você está nessa situação. Cadê o seu Deus? Porque ele é o acusador, meus irmãos, ele quer nos acusar mesmo. Isso é natural. A nossa alma às vezes vai nos acusar. Cadê o seu Deus? Cadê a promessa de Deus em você? Né? E ele estava passando por essa angústia aqui, uma porque também ele estava impedido de vir na casa de Deus, que estava exilado, ele estava longe, ele lembra do tempo que ele cantava, ele lembra do tempo que ele se alegrava, ele lembra do tempo que ele pulava, ele falava, olha, com a multidão eu ia na casa de Deus, com a multidão eu celebrava, com a multidão eu cantava, havia alegria ali, mas agora eu estou nessa situação aqui, de exilado, de separado, impedido de vir na casa de Deus. Na pandemia eu via isso, era triste, as pessoas querendo vir para a casa de Deus e não podia vir. Porque tinha uma ordem judicial impedindo das pessoas virem. Às vezes tinha que contar quantas pessoas iam na igreja, porque não cabia todo mundo. Tinha que fazer inscrição, eu lembro no WhatsApp, mandando, quem vai vir? Só vai caber que vai poder vir 15 aqui. A igreja cabe 50, mas pode vir 15. Você passou por isso, você sabe o que é isso.
O que é o impedimento de vir na casa de Deus? E o salmista está passando por isso, por esse impedimento. Mas ele vai fazer uma coisa que é importantíssima, meus irmãos, e que nós precisamos fazer. Isso vai te ajudar e ajudar muito. Ele vai dizer assim no versículo 4, quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido à multidão com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e com louvor e com a multidão que festejava. Aí ele vai perguntar para a alma dele assim, por que, versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você sabia que as respostas muitas vezes já estão dentro do seu coração? Sabe o que o divã ele faz lá, o psicólogo? Ele deixa você falando e fica ouvindo, você já viu? E de vez em quando ele, tecnicamente, já é preparado para isso, ele faz algumas perguntas, e naquelas perguntas ali ele faz você falar, e só no ato de você falar, muitas vezes você é curado. Eu lembro uma vez que eu falei algo para uma menina, ela me xingou todo. Ela até é uma missionária muito abençoada, ela me xingou e tudo ali, e na hora o Espírito de Deus ele falou assim, só fica ouvindo, empresta o teu ouvido, fica ouvindo. E eu fiquei ouvindo ela ali mais de meia hora xingando, me torrando todo. E eu falei, pensando comigo, pode xingar mesmo, pode falar mesmo, você está precisando, filho, você está precisando de colocar esse tumor para fora, isso aí está doendo dentro de você. Quando ela parou de xingar, ela olhou para mim com os olhos arregalados, eu estou leve, eu estou bem, eu não estou sentindo mais nada. Eu falei, pois é, filha, você foi curada. O que estava aí dentro, Jesus ele já tirou. E às vezes nós precisamos de falar. Só que às vezes nós não temos coragem de falar. Nós não temos coragem de abrir com o outro. E se eu abrir com o irmão e ele contar para todo mundo? Tem um livro que diz, porque tenho medo de dizer quem sou. Por que você tem medo? E se eu falar e o outro pensar mal de mim? Pensar que eu sou fraco? E às vezes nós precisamos de falar, não só para o outro, mas às vezes precisamos de falar para nós mesmos. Por quê? Porque quando você está triste, algo aconteceu. Você não fica triste por acaso. Até parece que a depressão chegou e se instalou por acaso, que ela vem de um momento assim, do nada ela surgiu. Não, meus irmãos. Às vezes aquilo ali foi apenas um gatilho de algo que desencadeou algo muito maior, que já estava instalado lá dentro de você e que você não sabia. Mas quando nós começamos a conversar e quando nós começamos talvez a falar com nós mesmos, Davi ele pergunta, olha, por que você está triste? Por que você está assim? Ele começa a se questionar, porque muitas vezes quando nós questionamos, às vezes nós percebemos o problema. E quando você percebe o problema ali, você começa a ter visibilidade, você começa a enxergar, você começa a ver, e você tem facilidade de resolver. Exemplo, eu vou te dar um exemplo meu, tá? Quando coisas tão simples, o meu serviço, quando ele não anda, eu fico depressivo. Eu fico angustiado de alma, não vejo a coisa acontecer, não fico angustiado. Tem algo que me deixa angustiado, é quando eu acordo tarde e a coisa não aconteceu e precisa fazer a coisa e a coisa não está acontecendo. Eu preciso de resolver algo. Aquilo ali me tira a paz. Um dia eu perguntei, por que está assim? Por que minha alma está triste? Eu comecei a ver. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter muito foco na minha vida. A depressão foi embora. A coisa foi solucionada. Às vezes, se é um trauma que você passou, você olha para aquilo ali e você enfrenta aquilo de frente. E ali você começa a tomar atitudes sábias e certeiras ali que pode tirar aquele trauma da sua mente. Porque às vezes o trauma é assim, viu, meus irmãos? Ele faz a mentira parecer verdade. Exemplo, meu irmão lá em casa, tinha um cachorro lá que avançava em todo mundo, então pra gente todo cachorro era brabo. Eu quando via cachorro subia na árvore, subia na carcunda da minha mãe, botava na frente o outro, né, se tivesse um amigo, botava na frente do cachorro para chutar o cachorro, mas eu queria fugir do cachorro de qualquer jeito, né? E às vezes o cachorro era manso, o cachorro não estava nem aí para mim. Meus irmãos, isso era coisa tão terrível na minha vida, se tivesse um cachorro no quarteirão, dava volta no quarteirão, dava mais, mas não passava ali.
estou te dando exemplos muito simples da vida. Porque na minha mente já estava, na minha mentalidade, a mentira formada que todo cachorro era bravo e que todo cachorro ia me morder. Mas isso não era uma verdade. A maioria dos cachorros são mansos, que estão na rua, são mansos. Pode até ter tem um outro bravo que está preso lá. Não é? Então, às vezes, nós formamos ali mentiras, nós formamos algo na nossa mente como verdades. Só que aquilo ali é algo que nos aprisiona. Por que eu estou te falando algo tão simples? Aquilo é algo que às vezes te aprisiona e traz uma depressão terrível dentro da sua alma. Traz uma angústia dentro da sua alma. Por que tem mulher que não consegue casar depois que ela termina, às vezes, ali, talvez um noivado, um namoro? E ela começa a pensar, homem nenhum presta. Homem é tudo igual. Você já viu mulher falando assim? Homem é tudo igual. É tudo do mesmo jeito. Né? Você já viu gente dizendo assim? Hein? Só que isso é uma mentira que você cria na sua mente. Homem não é tudo igual, não. Cada um tem a sua história, o seu jeito. E além do mais, tem Deus na história. Então tem coisas que a gente coloca como verdade, coloca como obstáculos na nossa vida, e que às vezes vai se tornar uma verdadeira cadeia e uma prisão que vai te aprisionar, impedir de você crescer, impedir de você ser verdadeiramente feliz em Deus, impedir você realmente de frutificar. Eu conheço irmãos, às vezes, abençoadíssimos, cheios de Deus, mas ele sempre mantinha distância de pessoas. Eu fiquei muito amigo dessa pessoa. Esse irmão tem um pastor abençoadíssimo hoje, e eu andei com ele um tempo, e ele não envolvia, ele começava a envolver com as pessoas e já se afastava, porque tinha medo da decepção. Tinha medo de o outro decepcionar de novo, porque já tinha sido decepcionado por família, por irmãos ali que lançaram vários conceitos errados na sua mente. Ele era menor, irmãos maiores ali que lançavam que não era ninguém, que não podia ninguém, que não ia ter amizade com ninguém, e ele cresceu com essa mentalidade. Então era muito abençoado, muito cheio de Deus, mas na hora que chegava de ter um relacionamento sincero e verdadeiro, frutífero, ele travava, desconfiava de todo mundo. Você já viu que tem gente assim, não consegue confiar em ninguém? Só que se você não consegue confiar, você não consegue ter amizades verdadeiras. Se eu achar que o outro já está com um porrete para bater na minha cabeça, eu não consigo relaxar. Nós precisamos derrubar as muralhas que existem dentro de nós, para que nasça a verdadeira personalidade que você tem em Deus, para que os frutos de Deus venham sobre a sua vida. Eu quero ser boca de Deus para você. Qual é a muralha que tem aprisionado você? Se a pessoa critica todo mundo, vou criticar todo mundo antes que o outro me critique, eu vou bater antes que o outro me bata. Não é assim às vezes? Aquilo é muralha que está lá dentro. Na verdade, a pessoa quer se proteger, mas é algo que impede ela verdadeiramente de ser feliz, de ter amigos verdadeiros, e talvez até de ter um bom relacionamento, até no casamento, às vezes até de viver um amor verdadeiro com uma pessoa. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E se você não tem, você não consegue dar. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele quer restaurar verdadeiramente a tua personalidade. Ele quer te transbordar com o Espírito dEle. Ele quer te fazer uma pessoa sarada, uma pessoa curada, uma pessoa que realmente, ainda que você passe por momentos tristes, ainda que eu passe por momentos tristes, eu sou feliz naquele momento triste. Porque eu sei que eu tenho um Deus que não me larga, não. Eu sei que eu tenho um Deus que está cuidando de mim. Eu sei que eu tenho um Deus que está me sustentando. Eu sei que a mão dele, ainda que a coisa vai de mal a pior, mas eu sei que ele está no controle. E às vezes é preciso você perguntar, porque tem cadeias que precisam ser quebradas dentro de você. Se essas cadeias não for quebradas dentro de você, eu quero te dar a notícia, você talvez nunca vai desenvolver na vida. Mas Deus quer quebrar essas muralhas, essas cadeias, e te fazer uma verdadeira pessoa cheia dEle, da presença dEle, porque você é o espelho da glória de Deus. Por isso, abra a porta. Deixa que a depressão vá embora. Ainda que talvez você viva uma situação traumática, de um casamento traumático, porque não é fácil viver com uma pessoa que não gosta. Ainda que o teu cônjuge foi embora, ainda que as pessoas zombam da tua fé, zombam da tua esperança, zombam da tua alegria.
Porque eu estou falando para você, eu não estou te falando de modo superficial. Eu sei que talvez você esteja vivendo uma situação assim, o pastor está falando isso, mas ele não sabe o que eu tenho vivido. Talvez eu não saiba, mas eu quero te dizer, Deus, ele sabe, ele conhece, e ele te toma nas palmas das mãos dele. Não viva o fracasso, meus irmãos, porque ele vai dar o terceiro conselho que eu quero te dizer aqui. O salmista, olha que coisa interessante que eu vou te falar. Eu compus uma música em cima desse salmo, depois de ter batido um carro, meu carro ficou envergado, eu tomei um prejuízo tremendo. A pessoa não me pagou, Deus falou comigo assim, pega o violão lá. E eu comecei a cantar, se de dia a tua misericórdia me alcança, que é o versículo 8, ao entardecer eu faço uma canção, que fala da tua bondade, que fala da tua fidelidade, que fala da tua justiça em mim. O teu amor vai muito além do céu, vai ao mais profundo do meu ser. Tu me cercas com laços de amor, tu conheces o meu andar, tu conheces todo o meu ser. Sou teu filho, cuida de mim, Jesus. Sei que seguro estou nas tuas mãos. Deus me deu essa canção num momento de tanta dificuldade. Um carro bateu 80 por hora do meu lado. Não aconteceu nada comigo. A minha filha estava no banco de trás solta, assim, na cadeirinha, 3 anos de idade. Ela voou de um lado para o outro, não aconteceu nada com ela. E Deus me deu muito mais condição depois disso. Meus irmãos, nem sempre as coisas vão bem na sua vida. Mas em tudo você pode ter uma certeza. Deus está no controle. O barco da tua vida não está à deriva. É isso, pastor Zé Ramos? Talvez receba um diagnóstico de câncer. Vai morrer, não vai não, vai morrer. Talvez ele morreu e você está vivo ainda, né? Um dia o médico falou que eu ia morrer, ele morreu e eu estou vivo. Sabe uma coisa que eu quero dizer, a última coisa aqui para fechar para você aqui? O salmista, ele não ouve a sua alma dizendo para ele. Mas ele começa a dizer para a alma dele, é o que nós precisamos fazer. Lembre das promessas de Deus. O que Jeremias ele fala? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o salmista ele vai começar exatamente a fazer isso aqui. Porque às vezes quando você está passando por uma situação negativa, a alma da gente, o sentimento negativo da gente começa a dizer várias coisas para a gente. Você não, deu errado mesmo, tá vendo? Você está sozinho, ninguém gosta de você, ninguém me ama. Você já viu gente assim? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho mesmo, eu estou derrotado, eu estou lascado, já perdeu tudo da minha vida, já foi embora tudo. Você já encontrou com gente assim? Hein? Ou mesmo você mesmo já fez isso? Porque eu já fiz, eu não nego não. Né? Não estou aqui como super-homem não, sabe? Eu estou falando de coisas que eu já vivi. E às vezes quando a gente está para baixo, a gente começa a dizer várias coisas negativas. Deu errado mesmo. Eu sou um burro mesmo. Uma coisa não deu certo na minha vida, eu não consigo mesmo. Eu não posso mesmo. Minha mãe já me falou que eu nem ia dar nada mesmo. Hein? Não são assim? A alma da gente, meus irmãos, quando a gente está passando por situações, a alma da gente começa a falar várias coisas para a gente. Um dia a pessoa falou comigo, eu não vou mais na igreja. Eu falei, mas por que você não vai mais na igreja? A gente está aqui, tá? Eu não vou mais na igreja. Mas por que você não vai? Eu não sou amado. Mas eu falei, mas por acaso alguém fez alguma coisa com você? Não. Mas por que você não é amado? Eu estou sentindo, mas sentindo como assim que você está sentindo? Eu comecei a conversar com a pessoa. Comecei a lembrar quantas vezes já foi abraçado, quantas vezes já foi amado, quantas vezes já foi cuidado. A pessoa chorou e falou, realmente, pastor, o senhor está certo. Eu estou sendo muito bobo mesmo. Você já viu que gente que é assim? Quer abrir mão? Porque a alma da gente é assim mesmo, meus irmãos. E não é só a alma da gente, não. O inimigo ele é muito sujo. Ele sabe que você está passando por algo, aí que ele vai vir e vai começar a lançar várias coisas negativas na sua mente. Mas para fechar para você aqui, para não delongar, o que o salmista ele vai dizer aqui, né, ele lembra da misericórdia de Deus, contudo o Senhor, versículo 8, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo.
a oração ao Deus da minha vida. Direi, Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Aqui se sentir esquecido, né? Porque anda angustiado, ele estava assim. Jesus disse, ele lama sabachthani, por que esqueceste de mim? Né? Porque anda angustiado por causa da expressão do inimigo. Com ferida mortal, ele vai falar que foi ferido, mas depois ele vai dizer o final. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está se perguntando, se questionando, como eu falei. Mas ele é o final que ele vai dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Várias vezes você lê esse salmo, o salmista vai falar aqui. Espera em Deus. Sabe a verdade? Que quando você olha para Deus, meus irmãos, e você, sabe o que acontece? Deus, ele troca a dor pela esperança. Quando você olha para Deus, ele troca o medo pela confiança. Quando você espera em Deus, ele troca a angústia da alma pela esperança. E é isso que o salmista está falando, ele está vivendo a situação, ele sente que Deus esqueceu dele, ele sente ali os inimigos passando sobre ele, mas ele olha e ele vê que ele tem um Deus que é sobre todas as coisas, e que é sobre a sua vida, e que ele é realmente aquele que pode dar a verdadeira esperança à sua vida, a verdadeira força vem de Deus. Diga para o seu irmão assim, para fechar aqui, espera em Deus. Espera em Deus. Não posso falar muito mais para você. Talvez um dia a gente, se você quiser, eu sento com você e bato um papo profundo sobre esse Salmo 42 aqui. Esse Salmo tem muita coisa profunda aqui. Só te relatei aqui por alto aqui. Foi mais um resumo. Mas eu quero dizer, a tua esperança está em Deus. Fechando para você, ela não está nos homens, ela não está nas coisas. Ela não está no momento que você esteja vivendo triste e aonde parece que tudo diz que não. É isso que nós cantamos. Mas a tua esperança está em Deus, que é a voz dele te encoraja a prosseguir. E por isso que o salmista vai dizer, a ele é a minha salvação. A ele o meu auxílio e escudo e Deus meu. Amém? O nosso diácono aqui. Alimentados? Isso, palavra abençoada. Estamos chegando mais no final do culto, mas como eu sempre digo, o culto não termina aqui, tá? Ele continua na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Amém? Irmãos, quarta-feira, né, o culto às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, reunião de oração. Vai ser aqui ou, Claudinei, vai ser no monte? Tá. Então vai ser definido ainda, tá, irmãos? Aonde que vai ser? Venha, participe da oração, viu? Domingo, culto às 18 horas. Amém? Mais algum recado, Claudinei? Aniversário da igreja, dia 3 e 4 de agosto. Participe. Acampamento. Quem puder acertar com o pastor Raimundo, já acerta, viu, irmãos? Porque tem quantas vagas, pastor? Tem 12 vagas, viu, irmãos? Quem tiver a fim de ir participar, aproveita. Aproveita, corre e garante sua vaga aí. Amém? Mais algum recado? Não, né? Evangelismo, dia 27. Que horas? Às 9h30, viu, irmãos? Participa aí. Chama o pastor Raimundo para dar a bênção. Amém?
Aleluias. Senhor Jesus, nós nos alegramos no teu santo nome. Como nós falamos, de ti vem a nossa força, a nossa esperança e a nossa alegria, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos ser fortes em ti, Senhor. A buscar a tua presença, a tua face. Que essa seja uma igreja que ora, Senhor. Que busca o Senhor, que ama o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.